Que saudade de você! O maior sucesso! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Mais de 120 milhões de visualizações. Mais de 560 mil inscrições. Canal YouTube, o canal da saudade. Eli Correia Oficial. Se inscreva. Quanto mais inscrições nós tivermos, mais forte vai ficar o nosso canal. Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sim, o sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E quero lembrá-los que também estou no rádio, toda tarde às 2h, Rádio Capital AM e Rádio Capital FM. Escreva a sua história, mande a sua carta para eu também poder narrá-la aqui no canal YouTube. É só você enviar para este e-mail, cartasaudade@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o fim trágico de uma relação incestuosa. Essa história não aconteceu comigo e nem no Brasil, mas é uma das histórias mais chocantes que já existiu. É importante levarmos para todos que estão acompanhando esta carta como escolhas erradas e inconsequentes podem ter um fim trágico. É o caso de Kate e Steve. O caso do pai e filha que se casaram legalmente, tiveram um filho e um fim dos mais trágicos. Kate era a filha biológica do casal Alice e Steve, que quando com alguns meses de vida, colocaram o bebê para adoção. E o bebê foi adotado. Os anos se passaram e Kate teve uma ótima criação com os seus pais adotivos. E a jovem agora, com 18 anos, logo entraria para a faculdade de artes. Enquanto Alice e Steve continuaram casados em uma relação turbulenta, tiveram mais 2 filhas, que neste caso foram criadas pelo próprio casal. Na idade de 18 anos, Kate teve curiosidade de conhecer os seus pais biológicos e os encontrou pela internet. Aliás, quantos casos de reencontros acontecem pela internet? Depois de um tempo de conversa, eles marcaram de se conhecer com o apoio dos pais adotivos de Kate. Eles combinaram então de se conhecerem. Uma vez se conhecendo, decidiram que ela ficaria morando com os pais para conhecê-los melhor. Ficaria morando com os pais para ter um convívio com as irmãs biológicas, isso por um período de 6 meses. E com Kate hospedada na casa dos pais verdadeiros, nessa época, Alice e Steve já estavam em um processo de divórcio, por Steve ser um homem agressivo, extremamente abusivo com a esposa e com as filhas, deixando inclusive uma das filhas de castigo numa banheira por 6 horas, porque a menina havia urinado nas roupas. Isso para se conhecer a personalidade de Steve. Steve, um homem de 40 anos, não trabalhava formalmente, dependia da esposa e era extremamente agressivo. Depois que Kate chegou para viver com os pais, com as irmãs, para conviver com eles por um período de 6 meses e com a permissão dos pais adotivos, depois que ela chegou, Alice percebeu que o comportamento do marido de Steve, e já praticamente ex-marido, ela percebeu que o comportamento dele mudou. Cortou o cabelo, passou a se vestir melhor, estava mais vaidoso e passou a ser, acreditem,
brincalhão. Enquanto o processo do divórcio não era concluído, Steve passou a dormir no mesmo quarto que Kate, dormindo no chão. Esse comportamento pareceu estranho para Alice, que chamou a atenção dele. E ele então disse que não via nada demais, que apenas conversavam, se conheciam melhor, porque também ela era filha dele. E qual era o problema? Alice chamou Kate para uma conversa reservada e revelou o motivo de tê-la colocado para adoção, numa tentativa de mostrar quem era o pai, quem era Steve de verdade. Ela disse para Kate que um dia flagrou Steve, quer dizer, o pai, tocando as partes íntimas dela, ainda tão pequena, ainda tão inocente, tão menina ainda, praticamente um neném. Mas Kate não deu nenhuma importância para isso, para o que a mãe acabava de revelar a ela. Um dos motivos dela ter colocado a menina para adoção. Depois do divórcio concluído, Alice foi embora de casa, deixando as filhas nas mãos do marido, pois o combinado na justiça foi guarda compartilhada. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Uma semana com o pai, outra semana com a mãe. E Kate continuou, portanto, na casa com as duas irmãs. Passado alguns meses, quando chegou uma certa semana das filhas ficarem com a mãe, Alice disse que leu o diário da filha, entre aquelas duas, a mais velha, a de 10 anos, e viu uma anotação da menina que a deixou chocada, estarrecida. Dizia assim: papai diz que agora é para chamar Kate de madrasta e que logo ela terá um bebê dele. Mas, se ela é minha irmã e esposa do meu pai, eu devo chamá-la de irmã ou de madrasta? O bebê que vai nascer, se é filho de Kate, é meu sobrinho. Mas se também é filho do meu pai, vai ser meu irmão? Isso deixou Alice em estado de choque. Na hora, ligou para Steve e com ele travou essa conversa. Steve, a Kate está grávida de você? Ué, você não sabia? Só agora você está sabendo? Todo mundo já sabia, até os pais adotivos dela já sabem. Você é doente, Steve. Você é doente. Ela é sua filha. Ela é sua filha. Como você pode fazer uma coisa dessas? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. A gravidez de Kate seguiu. E como ele, Steve, já estava divorciado, eles se casaram, pai e filha. O casamento foi no civil. E ninguém desconfiou de nada, pois como o sobrenome de Kate era diferente do de Steve, quem trabalhava no cartório não tinha por que desconfiar de alguma coisa, achou apenas que era um caso de uma menina de 18 anos casando com um homem de 40 e nada mais. E pasmem, no casamento estavam presentes os pais adotivos de Kate, a sogra de Kate, mãe de Steve, ou seja, a avó biológica dela. E mais chocante ainda, é que os pais adotivos disseram que naquele momento não poderiam fazer nada, a não ser apoiar a decisão de Kate. É difícil de acreditar. É difícil de digerir que os próprios pais, embora adotivos, apoiassem esse caso mais que bizarro, dizendo que não tinham o que fazer. O tempo passou
O bebê, fruto desse incesto de pai e filha, nasceu. Um menino que recebeu o nome de Bennett, ou seja, filho e irmão de Kate, filho e neto de Steve, tudo ao mesmo tempo. As irmãs eram tias e irmãs do bebê também ao mesmo tempo. O casal parecia bem feliz, mas a mãe de Kate parecia ser a única que enxergava tamanho absurdo. E denunciou os dois para as autoridades, que foram presos e processados por incesto. O bebê ficou sob os cuidados da avó, mãe de Steve, e as meninas ficaram sob os cuidados definitivos da mãe Alice. Com o pagamento de fiança e uma ordem judicial de que Kate deveria voltar para a casa dos pais adotivos e não ter mais nenhum contato, mais nenhum tipo de contato com Steve, ela poderia ficar em liberdade. Sob caso de descumprimento do acordo, era retorno imediato à prisão e passaria por julgamento e cumprimento de pena. Por ter concordado com a decisão de voltar a morar com os pais adotivos, pagar a multa e deixar de ver Steve, Kate foi liberada. Em sua defesa, o seu advogado disse que Steve, um homem abusivo, manipulador, seduziu Kate, fazendo ela ter decisões erradas e criminosas. 2 meses depois, sob as mesmas condições e pagamento de multa, Steve também foi liberado. Depois que Steve foi solto, Kate ligou para ele apenas para dizer que iria aceitar a decisão da justiça, se afastaria definitivamente dele, não o veria mais e que contrataria um advogado para, na justiça, determinar dias certos para ele ver o bebê, já que, de todo caso, ele continuava sendo pai biológico do próprio neto. Steve não aceitou essa decisão de Kate, mesmo concordando com a justiça, pois ele falou a ela que fez isso apenas para sair da prisão, mas tinha pretensão de continuar com ela. E no mesmo dia da ligação, ele foi para a casa de sua mãe, que estava cuidando do bebê, e o levou para casa, o bebê. Chegando em casa com o bebê de apenas 7 meses, ele, Steve, o matou por asfixia. Matou o próprio filho, ou filho e neto, por asfixia. Um bebê de apenas 7 meses. E ligou para sua mãe e contou o que tinha feito. Ela, a avó da criança, começou a chorar no telefone e chamou a polícia. Mas depois que Steve desligou, seguiu para a casa dos pais adotivos onde estava Kate, sua filha e ex-esposa. Chegando lá, Kate estava saindo de casa e entrando no carro com o seu pai adotivo. Steve sai do carro dele, saca uma arma e atira nos dois, matando-os. E depois pegou a mesma arma e atirou na sua própria cabeça, se suicidando. Kate fez escolhas erradas, muito erradas. Não faço ideia de como Steve conseguiu seduzi-la, sendo ele o pai. Ou se foi a própria Kate quem o seduziu, sendo ela a filha. Kate poderia ter um transtorno chamado complexo de Electra, quando uma filha passa a se sentir atraída pelo próprio pai. Isso se chama complexo de Electra. Há teorias que dizem que Kate
Quando procurou a família na internet e a encontrou, ela se sentiu atraída pelo pai e por isso pediu para morar com eles por um tempo, por uns 6 meses, para conviver com os pais legítimos e com as irmãs, mas já com a intenção de ter um relacionamento com o próprio pai. São essas as conclusões que estudiosos chegaram. Ao conhecer a sua verdadeira família, ela, Kate, teria sentido uma forte atração pelo pai. E a partir daí, todas as consequências de um relacionamento inaceitável, inadmissível. Um relacionamento de pai e filha. Esta é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O fim trágico de uma relação incestuosa. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.